Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir você que se coloque de pé mais uma vez, irmão. Estenda a sua mão para cá, para a vida da pastora Júlia, que é seu canal da bênção de Deus aqui essa noite. Já agradecemos em nome do Senhor Jesus pela vida dela, por ela dizer o sim, por estar aqui, né? Que Deus possa abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, usa a vida da tua filha, Senhor, que desde prontidão, Senhor Deus e Pai, feito o convite, ela aqui está, meu Deus, de bom coração, de gratidão ao Senhor, meu Deus amado, para anunciar o teu evangelho, as boas novas do Senhor, meu Pai. Assim, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a serva de Deus quando a salva de palma em nome do Senhor Jesus. Poder sentar, amados. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz por voltar a esta casa, com esse povo lindo, né? Está diferente a casa, glória a Deus. Sempre evoluindo, porque a obra do Senhor é assim, né? Sempre evoluindo para a glória dele. Também esses pastores que eu admiro demais, né? Tem sido bênção na minha vida, um dos momentos mais difíceis, né, que eu passei. Eles têm sido assim supridores na minha vida. E eu quero dizer também, amada igreja, que assim como as irmãs contam bênçãos, né? Eu sempre lembro de quando eu estava muito ruim das minhas pernas. E eu pastoreava ali uma igreja ali embaixo. E sempre quando eu passava aqui, aquela dor nas pernas. E eu falava, Senhor, tem de misericórdia, parece que eu estou carregando pedra, amarrado na perna. Mas um dia essa varoa aí, Deus mostrou para ela, do dia que ela orou, para a honra e glória de Jesus até hoje. Ando de salto para cima e para baixo, e o povo diz misericórdia. Mas quando o Senhor faz, né? Então eu sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus por isso. Eu tenho preparado aqui uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E eu estava ali, Senhor, como é que é, Senhor? Aí foi uma irmã falou, foi outro irmão falou, e o pastor começou, né? Acabou de concluir. Eu falei, então tá bom, Jesus. É isso. Abre aí as suas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Acharam? Então, leamos a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só alguns versículos. O versículo 1, ele vai dizer assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Dizem, 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O versículo 5 diz assim: porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. O versículo 8 diz:
E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da escravidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão da mão de todos os quantos vos oprimiam, e o expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. E o versículo 11 vai dizer: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. O versículo 12, ele vai dizer assim: e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. O versículo 14 diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E aí Gideão vai dizer assim para o anjo: rogo-te, no versículo 18, que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. Em outra versão diz: a minha oferta. Amém? Podeis sentar. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, nesta casa, neste lugar, diante da Tua palavra. Nada mais é maior do que a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é cura, a Tua palavra é saúde, a Tua palavra é direção para as nossas vidas. Senhor, fala conosco conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Eu não sou uma pessoa eloquente, eu gosto mais de estar falando. Viu, amados? Eu escolhi essa palavra porque ela nos ensina muito. E é algo assim maravilhoso para as nossas vidas. Porque, amados, o que acontece quando nós estamos debaixo de servidão? É muito difícil. Estar debaixo daquilo que nos oprime é muito difícil. Estar debaixo daquilo que nos prende é algo terrível. Não é verdade? Mas aqui o Senhor vai dizer que a causa de Israel está sendo oprimido, está sofrendo esta opressão, é por causa da desobediência. Muitas das vezes nós atribuímos a Satanás certas coisas que nos acontecem. E muitas das vezes nós esquecemos de olhar para nós. Será que nós estamos fazendo algo errado? Será que eu não estou sendo desobediente ao meu Deus para que algo aconteça assim na minha vida? São certas perguntas que nós temos que fazer. Porque o que Satanás quer é tirar de nós a nossa alma, que é o que tem de valor para ele. Ele não quer tirar seu dinheiro, sua casa, seu carro, seu trabalho, não. Ele quer fazer algo que você venha desanimar e ele toma posse da sua alma. E aqui Israel, ele sofreu essa opressão pelos medianitas. Que eram os medianitas? Era um povo cruel, amados. Era um povo saqueador. Ele pegava a riqueza, ele tirava tudo de Israel. Mas porque Deus permitiu? Para disciplinar Israel e para mostrar para Israel que a desobediência, ela tem consequências terríveis. Então muitas vezes nós sofremos por causa da desobediência. E aí Deus então, o que acontece? Israel então começa a orar e a pedir a Deus para socorrer. E olha aqui que é interessante, é que Israel, para fugir dos medianitas, o que eles faziam? Faziam covas nos montes e cavernas e as fortificações. O que acontece? Quando alguém está fora da presença de Deus, ele procura invenções.
porque o salmista Davi, ele diz que o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha eterna. Então a palavra do Senhor diz assim, que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem está escondido em Deus está seguro. O Senhor Jesus, ele conta uma história dizendo: 2 homens construíam uma casa, um construía na areia e outro na rocha. O que construía na areia veio o vento e a derrubou, mas aquela que construiu na rocha, o vento veio, mas ela permaneceu firme. Então quem confia no Senhor não precisa de invenções. Não precisa de invenções. Não precisam de fazer coisas fortificadas para esconder-se, para poder guardar-se, porque o Senhor acampa seus anjos em volta daqueles que o temem. Então nós somos guardados. O Salmo 91 diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então se você habita no Senhor, você pode ficar descansado, porque Ele cuida de mim, de você. E a Israel, tudo que eles semeavam, tudo que eles plantavam, os medianitas tomavam. Durante quanto tempo? 7 anos. Você já imaginou? 7 anos. E eles vinham para destruir tudo. E o povo de Israel então clama ao Senhor. E o Senhor então vai à procura de alguém. Você pensa que quando aqui o Senhor, igual o pastor estava falando, quando você vai clamando ao Senhor, o Senhor vai procurar aquela pessoa, e por causa do teu clamor, o Senhor libera a bênção. O Senhor libera a bênção, amado. Aqui Israel estava clamando ao Senhor, e Deus então foi à procura de alguém. E aonde é que ele vai esconder? E aonde é que ele vai estar? Não esconder não. Aonde que ele vai estar? Debaixo de um carvalho. Você vai encontrar carvalho. Mas o que significa carvalho na Bíblia? Eu quero te dizer algo poderoso. Carvalho é lugar de proteção e de encontro com Deus. Deus tem para mim e para você um carvalho. Deus vai esperar por mim e por você debaixo de um carvalho, porque é lugar de encontro com Deus. E porque ele apareceu ali? Porque havia ali um homem chamado Gideão. E ele então se coloca ali e diz: é aqui que eu vou esperar ele. E o que Gideão fazia? Ele estava escondendo, amado, moendo trigo no lagar. Mas lagar é lugar de moer trigo, irmão? Não, irmão. Lagar é lugar de pisar nas uvas, fazer vinho. Mas esse homem aqui achou legal. Vou fazer diferente. No lugar do vinho, vou moer o trigo. No lugar do vinho, no lugar da uva, eu vou moer o trigo. Porque é provisão. Ele estava dizendo: vai vir provisão. São 7 anos de opressão, mas vai vir provisão. Ele sabia? Não. Para ele estava escondendo o trigo. Mas ele não sabia que por trás dessa sua estratégia havia uma palavra profética: haverá provisão na terra. Haverá provisão na tua casa. Muitas vezes o Senhor te leva a orar, te leva a cantar. É porque atrás disso aí Deus está dizendo: vai acontecer algo sobrenatural. Algo que você não espera já está chegando. E o que acontece? Gideão então chega diante dele lá e ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas veja bem, amado,
Como é que uma pessoa medrosa pode ser valorosa? Fala para mim. Gideão era medroso. Ele tinha uma visão de si mesmo terrível. Mas o anjo disse: tu és valoroso. Ei, quando alguém disser para você assim, ó, você não sabe, o Senhor está dizendo: mas eu sei que você sabe. Se alguém está te desprezando, o Senhor está dizendo assim, ó, eu estou te acolhendo. Se alguém disser para você: você não é capaz, o Senhor diz: eu sou capaz por você. Entende isso? Porque a visão de Deus a nosso respeito é diferente. A visão de Deus ao meu respeito e ao teu respeito é diferente. Deus não nos vê como o homem vê, e nem tampouco nos enxerga como nós nos enxergamos. E aí ele começa a conversar com Gideão. Gideão dá uma resposta tão legal para ele. Ele diz assim: se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio todas estas coisas? Por quê? Porque os medianitas vêm roubar tudo de nós. Por quê? Se o Senhor foi com o nosso povo, e se Ele é conosco. Mas olha a resposta do anjo. Então olhou para ele e disse assim. Você vê aí que o Senhor, Ele não repreendeu Gideão. Não é tudo que Deus nos repreende, não, amados. O Senhor só disse para ele: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele estava dizendo: confia, confia, porque eu vou contigo. Eu vou contigo. Aí o que acontece, amado? O Senhor, Ele olha para nós de uma forma tão tremenda. Mas olha que Gideão fala para ele: ai meu Senhor, como é que pode ser isso? Como eu livrarei Israel se a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa? Família mais pobre. Olha a visão que ele tinha de si. Não é muitas vezes assim que nós nos olhamos? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou assim? Não é? Muitas vezes nós temos uma visão de nós, e às vezes nós achamos ruim quando alguém fala alguma coisa ao nosso respeito, se nós mesmos nos enxergamos pior do que talvez alguém nos enxerga. Ele disse: minha família é o mais pobre e eu sou o menor. Mas eu quero te dizer, o que te põe de pé não é o valor que você tem nas tuas mãos, mas o valor que você carrega. Você não entendeu que o que te coloca de pé não é o valor que tu tem nas tuas mãos, mas o valor que você carrega. Você tem um valor. Deus mora dentro de você. Ele é um tesouro que ladrão não pode roubar, não pode tocar, nada pode tomar o Senhor de ti. E ele diz, e ele vai dizer, e o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo. Ele está dizendo: eu vou com você, cara. Eu vou contigo. Você não vai estar nesta peleja só. Seja qual for a tua luta, você não está sozinho. Ele está contigo. Ele anda com você. Ele está a caminho com você. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Gideão então fala com ele assim: olha, eu rogo a você aqui uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Não saia daqui enquanto eu não te trouxer a minha oferta. É outra coisa que Gideão estava fazendo extraordinário. Eu acho lindo esse algo que Gideão traz. Gideão, ele traz em gratidão. Mas também, no mesmo tempo, ele queria uma resposta mais profunda. O que ele faz? Ele vai lá e traz um cabrito.
oferece em sacrifício. Ele pega a carne e coloca num cesto. Aí ele pega o caldo daquela carne que ele fez e coloca numa panela. Há um mistério aqui. Quando ele mata o cabrito, ele estava dizendo assim: eu ofereço ao Deus que me dá perdão. Eu ofereço ao Deus que me dá perdão. Ele estava querendo ter garantia de que Israel seria perdoado. Quando ele coloca a carne no cesto, amado, ele estava dizendo a qualidade que estava Israel. Fora da presença de Deus, ele era apenas carne no recipiente. Naquele lugar, Israel só era carne, sem a presença de Deus. Mas quando ele pega o caldo e traz na panela, ele estava dizendo assim: olha, aqui está o caldo na panela. Sabe o que ele estava dizendo? Haverá o Espírito Santo sobre toda essa carne. Não é isso que Joel profetizou? Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Gideão estava dizendo: haverá o sobrenatural, um renovo, uma restauração em Israel. E sabe o que é lindo? Quando Gideão prepara e traz, ele traz também bolos, fez também bolos. E se você prestar atenção aqui, não fala de sangue, fala de bolos. Ele traz o cabrito, o bolo e o caldo da carne e a carne. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim que o anjo, quando vê Gideão trazendo todas estas coisas, ele pega e fala para Gideão: Gideão, pega os bolos, a carne e bota ali naquela penha. Penha é uma rocha. Coloca ali naquela rocha. E aí Gideão pega e coloca ali o bolo e a carne. E aí ele pega e diz assim: Gideão, pega este caldo e derrama sobre a carne e o bolo. E aí o anjo vai. Sabe o que ele faz? Ele pega com o cajado que está na mão, ele toca na rocha. Ele não toca naqueles ingredientes, ele toca na rocha. A Bíblia vai dizer que quando ele toca naquela rocha, que ele estendendo o cajado e tocando na rocha, vai dizer a palavra do Senhor que subiu o fogo da penha. Em vez de descer, subiu. Entendeu? Em vez de descer, Elias orou e fogo. Os discípulos estavam orando fogo. Quando a igreja estava reunida, o fogo de Deus caiu ali. Mas aqui com Gideão foi o contrário. Tocou na rocha e o fogo subiu. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Sabe qual é a palavra profética, pastor Leandro? O Senhor está dizendo: está confirmado a missão. Está confirmado a missão. Essa é a palavra profética. Porque Deus confirma a obra nas nossas mãos. E o Senhor, amado, Ele é tão tremendo para conosco, que Ele age de uma forma tão extraordinária. E agora o Senhor vem dizendo para Gideão, quando Deus vai, chama Gideão,
ele vai preparar Gedeão. Porque Gedeão já estava numa estação profética. Eu e você já andamos numa estação profética. Só que Gedeão, ele tem um preparamento primeiro diante de Deus. Mas só que quando Deus vai exigir de Gedeão, ele vai dizer assim para Gedeão: olha, eu estou contigo nessa batalha, eu vou com você, nós temos uma união, porque nós somos unidos a Cristo, nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com Jesus. E Gedeão ali, quando Deus vem falando para ele, a primeira coisa que Deus vai dizer para Gedeão, vai dizer: Gedeão, você vai fazer duas coisas. Você vai pegar aí o boi, o segundo boi, de 7 anos. Quantos anos que eles viviam em opressão? E o boi tinha quantos anos? Porque 7 é a perfeição de Deus. Aquilo que o diabo causou como maldição, o Senhor está transformando em bênção. Aquilo que usam contra você, o Senhor está usando ao teu favor. E aí Deus vem falando com Gedeão. Gedeão mata aquele boi. Mas antes o Senhor vai dizer para Gedeão: Gedeão, vai na casa de teu pai e derruba todos os ídolos. Derruba todos os ídolos de Baal. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vou te contar uma historinha. Jesus, ele conta uma parábola que diz que tinha um vinhadeiro, né? E aquele vinhadeiro, o homem que cuidava daquela vinha, no meio daquela vinha havia uma figueira. E você já viu, né, uva junto com figo? Um figo? Não tinha como, né? Mas havia ali, por algum motivo, por alguma razão, ela nasceu ali. E Jesus, ele conta essa parábola. E um dia Jesus, o dono daquela vinha, falou pro viticultor ali, dizendo: olha, toda vez eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e não acho, vamos cortar ela. O que ele diz? Não, Senhor, não vamos cortar não, vamos deixar ela aí por alguns anos. Porque eu vou arrancar ali, tirar a terra da raiz e eu vou adubar ali. Vou cuidar dela. Quem sabe ela não vai dar fruto. Sabe o que o Jesus está nos ensinando com essa parábola? Está ensinando que a maior causa nossa está na raiz. Se a raiz não for tratada, se aquele problema não for tratado, nós vamos continuar levando esse problema e vai passando de geração em geração. Não é assim quando o pastor fala: vamos casar, gente? Porque morar junto, o que é que acontece? O filho vai morar junto, o filho, seu filho mora junto, aí vai assim, descendência e mais. Porque existe uma raiz de maldição ali. E o Senhor, ele trata na raiz. Então Jesus está querendo tratar na raiz da sua família, na raiz da sua casa, na raiz do nosso seio familiar. O Senhor está querendo arrancar o mal que é ali. Há pessoas que não acreditam nisso, mas isso é profundo. E se nós for falar isso dentro da Bíblia, nós passamos a noite todinha citando o versículo. Mas como as horas ali não nos permite. E aqui o que acontece com Gedeão? O que isso tem a ver com Gedeão?
Porque quando Deus fala para ele derrubar os altares da casa do pai dele, é porque havia ali uma herança. Qual era a herança? De idolatria. Ele disse: Gedeão, você é separado. Derruba lá. Porque essa herança não é tua. Essa herança não pertencerá a você. Então, quando você começa a tocar na raiz, você está tirando uma herança. A Bíblia conta a história de Jabez. Por que Jabez? Jabez era a família de Jabez tinha herdado a terra de Judá. E era uma terra pobre, seca, viviam numa escassez, andavam em desobediência a Deus. E a mãe de Jabez foi para debaixo de uma árvore ter ele. Ela estava grávida e sentiu contrações e colocou o nome dele de Jabez. O que significa Jabez? Alguém sabe? Jabez significa aflição. Quem é que quer ter um filho chamado aflição? Quem é que quer ter um nome chamado aflição? Aí você imagina Jabez andando por lá, ele Jabez, e todo mundo sabia, ó, aflição. Mas Jabez um dia se posicionou. Ele olhou para o futuro e disse: a minha raiz geracional vai seguir a mesma rota. Mas ele olha para trás e viu a história de um povo obediente a Deus, que servia a Deus, que temia a Deus e era abençoado. Bênção que está, a Bíblia fala, amado, não é você ter um bom carro, uma boa casa. Isso aí são bens materiais, não são bênçãos, são bens materiais. Deus te abençoou e te concedeu pelo seu trabalho, pela sua fé, pela sua busca, porque você não tem valorizado as coisas da terra. Então as bênçãos vão te seguindo, essas coisas Deus vai suprindo, igual a história da irmã aqui. Hoje ela me fez eu ver algo diferente. Falei: Jesus, eu estou orando errado o tempo inteirinho, né? Tá entendendo, irmãos? Bênçãos é aquilo que Deus já decretou na tua vida, que tu carrega. E olha, não é só você expulsar demônios, é curar os enfermos que te seguem, não. As bênçãos te seguem. Você sabe aquele cheirinho quando está chovendo? Você sente aquele cheirinho de terra molhada? Aí você faz assim. É só você parar e dizer: Senhor, as tuas bênçãos já decretadas na minha vida me seguem. E eu já sinto o cheiro como o cheiro de terra molhada. Está entendendo? Traz a existência. A fé é o firme fundamento das coisas que nós vemos, mas cremos que existe. É trazer existência. Então as bênçãos aqui, amados, é bênçãos espirituais. Bênção, o Senhor disse assim: olha, vocês têm que ajuntar tesouro, aonde o ladrão não rouba e nem a traça rói. É lá que nós temos que juntar. Tudo aqui é passageiro. Uma irmã diz assim: irmã Júlia, profetiza aqui na minha vida chaves de trabalho. Falei: mulher, vai, minha filha, vai bater nas portas, faz currículo, vai bater nas portas. Eu fico aqui orando para que uma dessas portas seja para você. Mas se você quer ser rico e próspero, vai trabalhar e economiza, porque tudo que você ganha, você gasta, não? Vai economizar. Então, amados, bênçãos aqui, amados, são bênçãos espirituais, são heranças. E Deus não quis que Gedeão herdasse essa herança de idolatria. Você vai olhar para você, hoje é um culto de libertação, vai olhar para você e diz: aquelas heranças hereditárias da minha família não me seguirá. Não me seguirá. E o Senhor aqui, então Gedeão foi lá e derrubou os altares.
porque ele não quis fazer parte daquela herança. Porque para ele ser abençoado, ele precisava quebrar essa raiz. Quando Deus fala para Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, né, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse assim: olha, eu vou te abençoar com a nação, a tua nação será grande, eu te abençoarei. Mas antes do Senhor dizer assim para ele: vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem, o Senhor disse para ele: sê tu uma bênção. Antes de você ter, nós temos que ser. Antes de nós termos, nós temos que ser. Como que o Senhor vai me abençoar se no lugar que eu estou não sou bênção? Como que o Senhor vai lidar com os meus inimigos se eu não sou bênção? Entende isso? Então o Senhor amado, Ele quer que nós sejamos abençoadores, para que as bênçãos dEle caiam sobre nós. Aquilo que tentarem contra você, você sendo um abençoador, não vai te tocar, porque Deus vai intervir. E as bênçãos que vierem, viu, irmã, sobre ti, virá sobre quem também te abençoou. Achei lindo isso. É isso que o Senhor está dizendo. Né? A pessoa te amaldiçoa, você vai lá amaldiçoa ele, não. É o Senhor. Ele está dizendo que é Ele. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vai abençoar aquele que te abençoa, e vai amaldiçoar aquele que te amaldiçoa. Ele, não nós. Entendeu? Não é você devolver a maldição, não, meu irmão. Então, amados, Deus aqui está dizendo para nós: olha, o que foi 7 anos de atraso vai ser agora vitória. O que foi destruição vai ser agora construção. O que foi aqui que o inimigo roubou vai ter em dobro. Eu vou dar em dobro. Vou estabelecer novamente a vitória. Eu vou restituir tudo que foi perdido. Mas ser tu uma bênção e destrua os altares de Baal. Porque muitas vezes nós queremos falar de imagem, de escultura, mas temos um em nós: eu sou, eu posso, eu sou assim, eu não mudo. Deus não vai, amada, abençoar essa terra que somos nós se você não mudar a forma de se ver e a forma de ser diante do Senhor. Amém? Eu quero aqui finalizar. Que Deus assim venha abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus venha derramar chuvas de bênçãos sobre esta igreja. E que vocês possam todos os dias caminhar de vitória em vitória. Amém, igreja? Que Deus assim abençoe vocês. E agradeço a minha oportunidade. E obrigada, pastor, pela confiança. Obrigado, pastora Júlia. Que palavra abençoada, irmão. A sua vida não será mais a mesma. Você vai levando a vitória de Deus. O que eu vou levando para casa? Direcionamento da palavra de Deus. Ele disse que a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela vai divisão da alma, junta, medula e aparecendo em propósito da mente e intenção do coração. Ela muda nós por dentro. Ela é viva e eficaz. Ela faz mudança dentro de nós. Transformação em nós. Presidente Cleide, coloca um fundo aí, forte aí para mim, por favor. Quero pedir à igreja que se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer a oração da fé. Oração de você guerrear, irmãos.
quero pedir à igreja